E boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser aqui um desafio em que eu tenho que englobar uma moldura, ou seja, pode ser mesmo uma moldura de um quadro, como pode ser uma porta, uma janela, algo que faça com que o nosso objeto principal, que queremos mostrar, fique mais, digamos que, saliente na foto, ok? Então, isso aí já vai depender muito da criatividade. Um dos maiores desafios que eu vou ter que fazer hoje é juntar flash, luz de flash com luz de LED. Ou seja, ainda vai ser um processo meio demorado, mas pronto, no vídeo é sempre mais rápido. Vamos então seguir aqui para o setup e ir melhorando passo a passo para ver como é que fica. Siga! Então, inicialmente, eu já tenho aqui a parte das janelas tudo minimamente fechado, para não haver luz a entrar, tanto esta como esta. Ok? Depois, só explicar aqui o setup. A minha ideia era, deixa-me ir para este lado. Então, inicialmente está aqui a câmera e ela está, deixa-me só ligá-la. Ela está virada aqui para a porta do quarto. Inicialmente eu tinha a ideia de, tenho aqui a moldura da porta, não é? E tinha a ideia de esta moldura do quadro estar para lá da porta. Só que não vou conseguir, porque neste momento, então, eu vou usar uma 35mm, a da Canon f1.8, com a Canon R6. Aqui, ok? Pronto, vou usar a R6 com a 35mm, só que a moldura fica muito longe, se ficar do outro lado da porta. Como podem ver aqui, ela ficava extremamente pequenina se estivesse do outro lado da porta. Então, tive que, aqui com aqueles stands normais, tive que trazê-la para este lado. Para minimamente ficar com o objeto que eu quero aqui dentro, com maior destaque, não é? Para não ser uma coisa muito pequenina. Inicialmente eu pensei já que tenho a moldura, não é? Então tirei-lhe o espelho, que estava lá dentro, está mesmo só a moldura, porque a minha intenção é colocar ali a modelo, no meio, e tudo o que está à volta, deixar, por exemplo, a preto e branco, e só a parte do centro, deixar a cor. Inicialmente, estava a pensar só isso, só que depois ao pôr aqui a câmera no sítio, eu vi que ficava interessante deixar aqui a moldura da porta de torta, ou seja, a câmera está um bocadinho inclinada, para deixar, não só para ser a parte exterior a preto e branco, mas também para ter algum destaque em relação ao resto. Isto porque a parte de dentro, mesmo que a foto seja tirada de lado, a parte de dentro vai ficar com a angulação correta. Então vou ter que tirar uma foto com o setup todo montado e depois vou tirar uma foto em que vou ter que retirar o banco, aqueles flashes, este material que está aqui de lado, para deixar tudo vazio, ou seja, a parte em preto e branco é algo mais vazio. E o que vai estar no meio da moldura vai ser algo mais colorido, algo mais vivo, digamos assim. Pronto, a partir daí, inicialmente já tive a ideia então de deixar ali, está com 60 por 60, com difusor e grid, porque aqui como o espaço é um bocado curto, se eu deixar sem o grid e também se deixar para cá, ou seja, ele vai estar uns, digamos que 90 graus em relação ao banco, ok? Se eu deixar mais para cá, a luz passa muito aqui para a parede e fica iluminada. Eu não quero isso, porque eu tenho aqui outro flash com esta cor laranja, ok? Que é para contrastar depois com uma luz azul que eu vou deixar de recorte na modelo. Ou seja, a modelo vai estar aqui, sentada, ali no fundo vai estar uma luz laranja. Aqui no sofá vou deixar uma luz com um tom meio azulado, meio ciano. E o flash vai apenas abrir a modelo, não é? Pronto, ele vai estar virado para aqui. Ele neste momento, este aqui é o K180A, está com a configuração no mínimo. Então a partir daí vou começar a ver como é que, se preciso colocar mais. Este aqui, por norma, tenho que colocar assim 1/32, 1/16 para subir a cor. Porque pronto, ele em relação a este desaparece um bocado. Que é pequenino, não é? Pronto, a partir daí vou ver que tipo de luz é que eu posso colocar. Mas o setup vai ser isso. Vai ser a câmera aqui, ela está com um ângulo um bocadinho torto. A moldura para fazer a parte principal que eu quero da foto. Aqui um flash, outro flash para dar cor. E aqui vai estar um LED para dar uma cor de recorte à modelo. E pronto, por agora é mais ou menos isso. E vamos então começar a montar a foto. Bora! E só mais uma questão. As configurações da máquina está em ISO 100. A abertura está em 1.8, f1.8, e o tempo de exposição está 1/25. Estou a usar 1/25 porque, como tenho que misturar o flash com o LED, para a luz de LED aparecer, então tenho que deixar uma exposição mais duradoura, né? Só que ainda vou ver porque os meus LEDs não são muito potentes, então é complicado de juntar estes LEDs com os flashes
que há uma diferençazinha muito grande de potência de luz. Mas vamos ver como é que corre. Siga. Pronto, assim como o primeiro teste, dá para ver que está um bocadinho claro. Lá no meio está demasiado claro. Só que é assim, eu não quero fechar o diafragma porque eu quero aqui a moldura e a porta minimamente desfocados. O ISO não posso aumentar, que vai ficar ainda mais claro. E o tempo de exposição, em princípio, ainda vou ter que baixar mais porque dá para ver que tem aqui um azulzinho de lado. Mas eu quero mais. Então vou usar aqui, somente a claridade, vou usar aqui um filtro ND para escurecer um bocadinho a imagem. Não vou usar no máximo, mas pronto, vou ver aqui qual é a especificação que fica melhor e ver se já resolve a situação. Este flash tem que estar mais forte. Vou deixar 1/16. 1/16 estava a 1/64. Quero de alguma forma ver se reflete um bocadinho desta luz aqui. E vou ter que aumentar o tempo de exposição para a luz aparecer mais. Gostei do resultado desta foto aqui. Ou seja, o importante é a parte que está no centro, em que dá para ver aqui um bocadinho da luz azul, também no braço, a luz laranja lá no fundo e a modelo que está aqui a ser iluminada pelo flash. E eu gostei principalmente que tem aqui o reflexo do softbox. Está aqui o reflexo do softbox. Era porreiro se eu conseguisse usar aqui este rebatedor para ficar aquele efeito mais translúcido, para não ficar este efeito dos quadrados nos óculos. Mas pronto, eu só tenho este difusor aqui, então ele está a rebater um bocadinho da luz do flash para a parte da frente dela, então não consigo tirar aquela parte neste momento, mas também gostava de meter outro para fazer aquele efeito. O que eu vou fazer, se calhar, que podem ver com esta luz, assim em vídeo, a moldura dá para ver que é dourada, só que na foto fica um bocadinho escuro. Então eu vou colocar este LED aqui ligado, só para ele iluminar um bocadinho ali da moldura, e tenho que ver mais ou menos quanto é que tenho que usar, mas já dá para ver que fica já muito mais iluminada e acho que vai ficar melhorzinho assim. Agora posso fazer pose, experimentando. Uma só assim a pegar, a outra mesmo a pôr o batom. Vamos experimentar assim. Mete uma só assim, mas delicada à mão, sempre assim. E pega na mão estes dedos, deixa-os descair assim, levezinhos. Isso. Vai. 1, 2, 3. Depois tu vês qual é que gostas mais. Agora uma pôr assim lá. Mas, e as configurações finais das fotografias foi então o tempo de exposição 1/5 para poder apanhar aquela luz ali cor-de-rosa e também teve um momento azul dos LEDs. F1.8 que era para desfocar aqui a parte da porta e lá no fundo já ter o foco para ver ali um contraste de focagem para não ficar tudo focado. E o ISO em 100, pronto, para ter o mínimo de ruído. E usei então aqui o filtro ND. Isto vai de ND2 a 8, se não me engano. Pronto, aqui é o primeiro stop e ele está definido no segundo stop, só para escurecer ali um bocadinho a fotografia. Pronto, a foto final foi esta. E esta foto aqui vai ser responsável por ficar com a parte exterior toda a preto e branco. Ou seja, só a parte interior da moldura é que vai ficar com uma das outras fotos coloridas. Que, ou seja, além de termos aqui a moldura da porta, assim num ângulo mais não comum, ok? Ou seja, além do preto e branco vamos ter aqui a moldura torta. E depois temos então as outras fotos que agora vou ter que escolher entre todas estas para ver qual é que fica assim melhor, entre as cores e as poses, e ver qual é que fica assim melhor. E pronto, foi mais ou menos este aqui o cenário assim em global. Espero que tenham gostado pelo menos da foto. Ainda deu algum trabalho fazer a montagem e depois a parte de preparação das luzes. A maioria eu já tinha feito comigo mesmo uns testes só para enquadrar principalmente os flashes, já para deixá-los no sítio, e depois fui acrescentando as outras luzes à medida que vi se ficasse mais porreiro ou não. Principalmente ali a luz para iluminar a moldura, que ela estava a ficar muito escura e eu queria que o dourado se visse, porque a partir dali para dentro, ou seja, da moldura para dentro da fotografia, eu queria que tudo tivesse cor. Então iluminar ali com o dourado já chama a atenção para a parte de dentro da foto. E bem, então até ao próximo vídeo e fui!